Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nação Júnior. Hoje nós vamos começar mais uma aula sobre redação e o tema de hoje é argumentação. Então vamos para a aula. O texto dissertativo argumentativo, ele apresenta duas informações. Primeiro, o dissertativo quer expor sobre algum assunto de modo sistemático, organizado, de forma abrangente e profunda. E argumentativo, você vai expor o seu ponto de vista e os argumentos que justifiquem a sua ideia. E assim, você será capaz de expressar sua opinião, suas ideias de forma clara, coerente e que consiga convencer o leitor de que sua opinião é verdadeira e ela é bem fundamentada. Lembrando que a argumentação é uma das habilidades mais importantes e avaliadas na redação do Enem. O texto dissertativo argumentativo é trabalhado com a argumentação em algumas competências do Enem. A competência 2, competência 3, competência 4. Então é muito importante você trabalhar a sua argumentação. Na competência 2, nós trabalhamos com a seguinte ideia: possuir uma argumentação consistente com linha de raciocínio que atende ao formato do texto, passando pela proposição, argumentação e conclusão. Na competência 3, traz a ideia de traz o conteúdo dentro do tema de maneira organizada, com indícios de autoria, de defesa do seu ponto de vista. E já na competência 4 é descrita a seguinte: apresenta uma excelente capacidade de estruturar o texto, apresentar de maneira coesa, fundamentados argumentos. Então você percebeu aqui que argumentar no texto dissertativo argumentativo é a base de tudo. E quais são os tipos de argumento? Existe o argumento de autoridade, que você cita figuras consagradas ou especialistas relacionados àquela área, aquele tema que você quer apresentar. E eles têm autoridade para falar sobre o assunto. Por isso que nós chamamos de argumento de autoridade, onde você traz um especialista daquela área que fala sobre o assunto. Por exemplo aqui, segundo a pesquisa de David Henneway, professor e pesquisador de Harvard, quando você traz esse professor e pesquisador de Harvard, você dá uma validade maior no seu texto porque ele é um especialista em epidemiologia do uso da arma como autodefesa. E ele vai trazer algumas pesquisas sobre, então acredita-se que ele é especialista na área, então sua argumentação é validada por meio disso. Argumento por comprovação ou dados extraídos da realidade acontece quando você apresenta dados estatísticos e todas essas informações se baseiam em fatos mensuráveis. É o caso, por exemplo, do IBGE. O IBGE apresenta dados extraídos da realidade. Por exemplo, aqui, segundo a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, ela fará uma pesquisa com o público, um dado mensurável que pode ser medido, então, dados extraídos da realidade. Existe o argumento por comparação, ou seja, a analogia, quando você estabelece uma relação de semelhança ou diferença entre as ideias defendidas e algum tipo de dado a fim de comprovar o seu ponto de vista. A gente utiliza algumas conjunções, alguns advérbios que te ajudam a dizer que aquilo é uma comparação. É o caso aqui, semelhantemente, o meio virtual também é um cenário. Você colocou aqui o advérbio semelhantemente como uma forma de mostrar ao leitor que aquela é uma comparação com algo que tem relação com a sua ideia. Existe também a ideia de causa e consequência, onde eu vou buscar comprovar a minha ideia defendida a partir da exploração de relações de causa e consequência associada ao tema. Por exemplo, aqui, causa. As pessoas mais velhas têm medo do novo, elas são mais conservadoras, até um assunto mais prosaico. O tema, muitas pessoas são analfabetas eletrônicas, por isso que não conseguem operar nenhum videocassete. E a consequência disso, elas se tornam desajustadas, pois depende de alguém mais jovem para ligar o forno e o micro-ondas. Então você vai trabalhando aí causa e consequência. Um outro modelo é a exemplificação. É aquela que consiste em usar um método concreto, como uma notícia, um acontecimento, um filme, um livro, para ilustrar a sua ideia. Isso é possível, tá? Isso pode ser colocado numa redação. Como a gente pode ver aqui, há uma enorme série de exemplos de instrumentos, até mesmo produtos de consumo que perderam o sentido inicial e se transformaram em signo, ou seja, passaram por funcionar como veículo de transmissão e ideologia.
pão e vinho para os cristãos, a balança para a justiça, a maçã para o pecado e a pomba para a paz. Você percebeu que ele colocou alguns exemplos aqui para justificar a sua ideia. A questão do pão e vinho, a balança, a maçã, a pomba. Então você pode usar esses elementos. Enumeração. Você vai trazer uma sequência de argumentos, uma forma de listagem para defender aquilo que você acha. É o caso aqui, a gente utiliza em primeiro lugar e mais à frente ele vai trabalhar em segundo lugar, em terceiro lugar. Você trabalha com a enumeração de ideias. Também tem um bastante usado, que é a alusão histórica, que é a habilidade de utilizar os conhecimentos históricos adquiridos ao longo da sua vida, ao longo da história da humanidade, e esses argumentos vão ser uma fortaleza para as suas ideias, ou seja, você vai defender a sua ideia trazendo esses tópicos da história para te ajudar a convencer o leitor. É o caso aqui, que no texto exemplo tem na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e assim por diante. Percebeu que ele utilizou o exemplo da Idade Média para justificar a sua ideia? Então, para você finalizar a ideia aqui de argumentação, é necessário que você tenha a capacidade de apresentar uma ideia sustentada em argumentos consistentes, pertinentes ao tema. Por isso, leia muito. Tenha a capacidade de ler, desenvolva isso, porque só pode ter argumentos se você ler, tá? Então, quero agradecer a sua participação, por você ter vindo estar assistindo este canal. Não deixe de comentar se você sentiu alguma dúvida, se você tem alguma coisa importante para dizer, pode colocar aí nos comentários. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos para que eles possam vir aqui também. Então, agradeço a sua ajuda. Valeu, falou, tchau!